Fala galera, sejam mais uma vez bem-vindos ao canal Na Conta. E no vídeo de hoje, seguindo uma sequência, no vídeo passado a gente falou sobre o setor logístico e suas vantagens, pontos a considerar em potencial futuro. E hoje falaremos sobre o setor de shoppings. Antes de entrar a vinheta, dá aquele like para o YouTube entender que o conteúdo é bom e espalhar para mais gente. Valeu! O primeiro ponto que a gente pode falar é a sensibilidade que esse segmento tem em relação à economia. Se a economia vai mal, provavelmente você pode estar desempregado ou ganhando menos, consequentemente vai gastar menos. Mas se a economia estiver boa, você vai ganhar mais, pode estar com 2 empregos, renda extra e vai consumir mais. Vai poder gastar com compras, com entretenimento, vai poder gastar com coisas que não são aquelas essenciais. E você gastando mais, o faturamento do shopping aumenta. As lojas dificilmente vão falir, né? Então a vacância do shopping vai ficar menor, o que não vai atrapalhar a renda dele e o seu dividendo. Sim, e para exemplificar isso, né, essa questão da dependência da economia, a gente teve um cenário mais agudo agora com a pandemia, em que foi esse impacto na economia foi o extremo, né, e a gente viu que os shoppings foram os mais afetados, né, porque eles dependem exclusivamente do consumo das pessoas e todo mundo parou. Então, acho que exemplifica bem nesse. E o segundo ponto é sobre a localização do shopping. Então, quando você for analisar um fundo de shopping, assim como qualquer outro fundo, a localização é sempre um dos pontos mais importantes. E no caso dos shoppings, é importante que você perceba que ele está inserido naquelas localidades com alta densidade populacional, tá? Porque as pessoas, o shopping tem que estar perto das pessoas. É muito mais provável que as pessoas vão até o shopping, onde ela pode se deslocar com certa facilidade, do que eles pegarem o carro e viajar 30 minutos para ir até um shopping. Então é muito importante que você se atente a esse ponto de localização. Um outro ponto referente à localização, que acaba sendo um risco se você não se atentar, é você perceber se nessa localização desse shopping, na região, existe um outro shopping concorrente. Porque isso pode ser um potencial risco para ele, né? Hoje, esse shopping ele pode ser o mais forte da região. Mas, às vezes, uma pequena variação, às vezes uma isenção de estacionamento, uma outra atração, um entretenimento diferente no outro shopping, pode tirar as pessoas daqui e levar para o outro. Então, a localização é muito importante nesse sentido, dele estar no local onde as pessoas estão, e de que ele esteja blindado aos concorrentes, onde não haja áreas para novos concorrentes entrarem, para novas construções. O terceiro ponto, e muito importante, é sobre a diversificação, que é uma vantagem do fundo imobiliário de shopping. Uma diversificação tanto de inquilino, pois um shopping pode acoplar 200, 100 lojas, 50 lojas, então ali tem 50 inquilinos. Que diferença faria caso um vagasse? Não afetaria muito a sua receita. E a outra diversificação é sobre a fonte de renda, porque ela ganha com o aluguel das lojas, uma porcentagem na venda das lojas, estacionamento, eventos e muito mais. Então ela tanto é diversificada por ter muitos inquilinos, ser multi-inquilino, né, esse tipo de fundo, e também pela diversificação da sua renda. Bom, um outro ponto interessante é a comparação que muita gente faz com os shoppings nos Estados Unidos e o shopping no Brasil, né? Não sei se você já leu, mas eu já li diversas vezes um certo receio quando falam no número, na quantidade de shoppings nos Estados Unidos que vem fechando recentemente. Bom, mas o que a gente precisa analisar aqui é a característica de um shopping nos Estados Unidos, que é um conceito já antigo, um shopping já muito maduro, que já vem de tempo, aquela estrutura deles, com a característica dos shoppings aqui no Brasil, que é algo mais novo, e com outro conceito, com um conceito mais de entretenimento e menos focado em compras. As pessoas vão com muito mais na questão de se divertir, de ir ao cinema, de levar os filhos, até pela questão da segurança, né? Então também é uma diferença entre o Brasil e os Estados Unidos, essa questão da segurança. Você ir para um shopping, um lugar fechado, é uma diversão muito mais segura. E um outro ponto interessante também é o clima. Aqui no Brasil, pelo menos a gente aqui do Rio de Janeiro, é bem quente. Então você já entrei várias vezes no shopping só por causa do ar-condicionado. Muito mais agradável andar dentro do shopping do que num calçadão. Até se for fazer uma caminhada, é melhor fazer no shopping do que na praia. E acaba comprando, né? Com certeza. Então essa questão do clima, a questão de segurança também são dois grandes diferenciais entre o shopping no Brasil e nos Estados Unidos. Então esse receio que as pessoas têm não é assim tão simples, tem uma grande diferença entre os dois. A gente aqui no Brasil está numa fase muito inicial ainda, né? A gente que mora na cidade grande acha que já tem muito shopping, mas se você for ver a quantidade de shopping em relação à quantidade de município, é irrisório ainda, o potencial de crescimento ainda é muito grande. Então isso não descarta que o e-commerce pode sim ter um impacto no shopping. Isso é muito provável que tenha, mas o que a gente está querendo dizer é que não vai simplesmente fechar. Tem outras coisas a se fazer no shopping além de compras. Então os shoppings talvez vão se reinventar para otimizar, né?
focar de repente cada vez mais no entretenimento, pensar em outras formas de atração. Eu mesmo nunca fui no shopping para comprar, só para entretenimento. E o quinto e último ponto, que é importante você se atentar, a gente tem bastante fundo imobiliário de shopping, né? Só que tem dois perfis diferentes de formas de agir. Tem alguns fundos que eles gostam de ter participação majoritária nos ativos, ou seja, eles compram mais de 50% de participação nos imóveis, e tem outros que eles gostam de ter uma participação pequena em vários, né? Então pode ser uma gestão mais passiva, né? Ele fica dependente de um controlador de um sócio majoritário. Qual é a vantagem e desvantagem disso? Nos fundos em que você tem uma participação majoritária, como por exemplo o HSML é um exemplo disso, ele detém praticamente totalidade nos 4 ou 5 shoppings que ele tem maior facilidade de barganha, né? De negociação com as lojas. Então, nesse cenário da pandemia, onde vários lojistas tiveram uma situação financeira delicada, ele tem maior poder de negociação, de negociar um desconto, uma isenção. Por outro lado, se você for analisar o XPML, por exemplo, ele não tem participação majoritária em nenhum. Ele tem a maior participação dele, se eu não me engano, é no Catarina Fashion Outlet, que é 49,9%. Fora isso, todos os outros são bem menores. Então, ele fica dependendo de um sócio majoritário tomar essas decisões. Então não quer dizer que um é bom ou ruim, só tem um detalhe de uma característica que você precisa analisar também quando você começar a olhar esses fundos, né? Deixa aqui nos comentários se vocês estão gostando dessa sequência que a gente vem falando de cada setor do FI para dar essa noção geral para vocês e dar mais bagagem na hora de saber que pontos analisar e quais pontos ter cuidado. Deixa aí nos comentários se vocês estão gostando, que a gente vai continuar fazendo dos outros setores. Deixa aquele like para ajudar a gente e para ajudar as outras pessoas que ainda não viram fazer com que esse conteúdo chegue até elas. Valeu, até a próxima!